E em Dáquila, Carol, eu descobri um tesouro que eu busquei a vida toda. Eu sabia que ele existia. Essa é a parte difícil das pessoas aceitarem que existem sim seres, eu gosto de chamar de luz, existem sim seres iluminados aqui, existem sim seres preocupados com a humanidade, trazendo a verdade. Seguindo a nossa caminhada, Marcos, estava lá o Marcos, próspero, conseguiu múltiplas fontes de renda, conseguiu superar a sua história. Um casamento, inclusive, que eram os portões do inferno, se tornaram os portões dos céus. Um homem que superou sua história muitas vezes estava lá, podendo dizer: bom, agora posso descansar tranquilamente. Alcancei tudo. Mas apareceu Dáquila no seu caminho, professor. Você novamente estava inquieto? Me conta essa história. Esse é um ponto que as pessoas vão passar nas suas vidas e é interessantíssimo, Carol. Esse ponto é interessantíssimo, pessoal. Todo mundo vai passar por isso, tá? Porque o meu propósito era um só, ficar rico. Eu queria ficar rico, eu queria ter dinheiro, eu queria saber o que era ter dinheiro. E isso me moveu durante muito tempo. Quando eu cheguei ao meu propósito financeiro, embora eu sirva muitas pessoas, eu senti que faltava algo no meu trabalho, Carol. A certeza absoluta da verdade. Plena e convicta de não ter qualquer dúvida que você tinha entendido os meandros da verdade. Diga, isso aqui é a verdade, porque a verdade vos liberta. E eu estava procurando, eu comecei essa pesquisa, mas eu não encontrava de forma nenhuma, né? E eu comecei a buscar em grupos, participar de um grupo aqui, outro grupo ali, fui para vários grupos de mentoria, fiz mentoria aqui, e eu percebi, mas esses caras estão mais perdidos que eu, eles sabem menos que eu, todo mundo fala sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E vários alunos me mandavam o material de Dáquila, e eu achava, vou ser sincero, eu acho que a grande maioria das pessoas, no mínimo, doido demais para ser real, né? Era muito, nossa, estava muito fora da casinha. Aí eu pensava, isso aqui é feito especial, né? Quando você olha toda aquela energia, aquelas coisas, e aí quando você chega ali para falar, então, de Idibel, por exemplo, o famoso ET Bilu, você fica, não, isso aqui tá fora. Então, os alunos me mandaram muitas mensagens sobre Dáquila e ela foi passando na minha vida, até que um grande mentor meu, que para mim é uma das pessoas mais iluminadas do planeta Terra, quem nunca leu, leia Greg Braden, o escritor do livro A Matrix Divina. Greg Braden é um cientista, tá? Um cientista mesmo, peer-reviewed, daquele que fica lá no meio. É um cara, um monstro da física quântica. E quando Greg Braden começou a escrever O Segredo dos Pergaminhos do Mar Morto, minha gente, O Segredo Isaías, quando ele começou a falar a verdade, a verdadeira história de Cristo que ele traz, o livro, quando ele começou a citar o livro de Enoque, e quando Greg Braden escreveu o livro, que em inglês é Human by Design, que eu acho esse título extraordinário, cara. Human by Design, ele traz a mensagem de o homem sobre encomenda, imagina, o homem construído. Uau! Cara, isso é demais. E aí veio traduzido para o Brasil depois com Mistérios por Trás da Nossa Origem. Quem nunca leu, leia. Os Mistérios por Trás de Nossa Origem. E quando o Greg Braden começou a falar de tudo aquilo, e aí chegou em minha vida a história dos Anunnakis, né? Os Anunnakis já vinham... Aí eu disse, achei! Aí eu achei, gente, achei o que eu estava procurando. E aí eu precisava de alguém com fontes confiáveis, né? Eu precisava de alguém e eu precisava falar com esse alguém. E aí, adivinha? Aí sim, aí eu cheguei a Dáquila. E aí eu fui assistir algumas coisas de Dáquila, aí eu fico aqui o meu abraço, né, para o Rafael Hungria. O Rafael Hungria é uma pessoa que faz um trabalho online que, cara, a coragem daquele cara, eu admiro ele demais. Ele não sabe, mas eu admiro ele. Ele é engraçado, né? Porque ele tem uma didática para falar, eu fico encantado, eu fico assistindo ele, né? E eu digo para minha esposa, esse cara não muda o temperamento. Eu grito, eu rio, eu gesticulo, e ele não, ele olha assim, então vamos à próxima pergunta. E aí os caras postam uma besteira lá e ele não se altera, ele não xinga, cara, tem o meu respeito, é um gênio e é uma das pessoas mais corajosas que eu já vi até hoje, porque eu falo de dinheiro, Rafael Hungria, cara, ele dá pau na religião, pô. O cara, você tem que ter um peito para falar de religião, né? Eu não tenho, eu digo, como a gente combinou, eu disse, eu não falo de religião, eu não falo, tá? Não adianta tentarem discutir comigo religião, eu fujo, tá? Eu não tenho conhecimento para isso e eu acho que é um tema muito delicado. E ele não. Então apareceu um recorte do Rafael para mim,
E eu logo aprendi uma coisa na minha vida. Cara, não perde tempo. Pergunta logo quanto que o cara quer, quanto que custa a consultoria, né? Já mandei logo uma mensagem para ele, queria contratar ele para ele ser meu mentor, eu queria que ele me passasse todas aquelas informações. Ele não tinha tempo, de fato ele não tem mesmo, mas eu entrei na mentoria dele, assisti por um tempo, e aí eu comecei a me inteirar de tudo aquilo, mas Dáquila ainda era um mistério. E ele falava de Dáquila, eu disse, bueno, vou... Aí eu estudei tudo aquilo, fui lá, entendi Dáquila, que não, Dáquila vai revolucionar o mundo. Agora eu entendi Dáquila. Aí eu consegui compreender que Dáquila era um ecossistema, que Dáquila era um grupo de pesquisadores, que Dáquila, na verdade, era a pureza da verdade. Dáquila é o que não existe mais. Não existe mais Dáquila. Só existe Dáquila. Entende? Não existe em outros lugares. Não adianta procurar. É fundamentado, porque tem que existir um lugar, né, Carol? Tem que existir um lugar onde a verdade existe. E ela está ali. E aí eu comecei a estudar tudo aquilo. E aí sim, aí a gente chega na parte a parte mais difícil de superar, que é quem trouxe a verdade para Dáquila, né? Quem trouxe, quem está lá em Dáquila, né? Essa é a parte difícil das pessoas aceitarem que existem sim seres, eu gosto de chamar de luz, existem sim seres iluminados aqui, existem sim seres preocupados com a humanidade, trazendo a verdade. E aí eu gravei um vídeo falando de Dáquila, e aí os meus alunos me mandaram trocentas mensagens me convidando para Dáquila, né? E aí virou aquela comédia que eu contei na minha palestra lá, até a minha história, até chegar em Dáquila. E eu fui a Dáquila, né? E em Dáquila, Carol, eu descobri um tesouro que eu busquei a vida toda. Eu sabia que ele existia. Eu comecei a ouvir o Rafael falar de BDM e tal, comprei alguns BDMs achando que era igual ao Bitcoin. Porque eu tenho um arrependimento na minha vida de não ter comprado Bitcoin lá a centavos, né? E eu entrei, eu disse, eu vou comprar. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou comprar BDM. Aí comprei alguns BDMs, tá? Mas não entendi nada. Não sabia o que estava fazendo, achei que era Bitcoin. E eu fui para Dáquila, e não é que eu tô parado numa fila lá comprando alguma coisa, um hambúrguer, não sei o que eu estava comprando, e eu vi uma pessoa pagando com QR Code, guria. Eu disse, não é possível que isso aqui é um sistema de pagamento, vocês estão de brincadeira com a minha cara. E aí eu perguntei, mas você pagou em BDM? Ela, sim. Eu disse, caraca, velho, eu achei que era igual a Bitcoin, que você comprava. Não, professor, isso aqui é... Né? Aí depois eu tô sentado lá, e chega um dos meus alunos, me reconheceu, porque eu encontrei mais de 50 alunos a primeira vez que eu fui, inclusive tem alunos que moram em Ravalon e Zigurates. Professor, o senhor conhece o BDM Negócios e tal? BDM Negócios, o que é isso, meu Deus? Aí me explicaram, eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar com o senhor Urandir. E aí, naquele dia, eu determinei que eu só sairia da lá se eu sentasse para conversar com o Urandir Fernandes de Oliveira. Eu quero saber o que é o BDM. E eu quero agradecer esse cara por tudo que ele fez pela humanidade, que ele está fazendo, e por ter me trazido propósito. Porque o senhor Urandir, se ele assistir a essa live ou essa mensagem chegar a ele, a minha gratidão eterna pela coragem deste homem. Porque aquilo ali sim é macho. Porque o cara para passar por eu não aguentava, não. Eu não dava conta, não. Eu já vou dizer para vocês, com toda a coragem que eu tenho, nem 10%, nem 1% do que esse cara passou. Eu vazava, abandonava tudo, e o cara veio. Mas o nome dele vai estar nos anais da história pelos próximos milhões de anos. Tá? O que esse cara está fazendo e o que vai chegar aí, que aí a gente vai deixar para outra, né? Mas eu queria falar com ele. E aí essa história se espalhou lá por dentro de Dáquila e consegui uma reunião com ele. E aí me sentei com ele, a Fernanda Lima e todo mundo, e eu disse, gente, não era para tanto, eu só queria perguntar aqui sobre o BDM. E aí me apresentaram o Hernani, que se tornou um irmão para mim. O Hernani, eu amo. Sensacional. O Hernani. Não, sensacional esse cara. Não existe. O Hernani não existe. O Hernani é uma pessoa fora da curva. E aí ele me explicou, Carol, como que funcionava o BDM. E você sabe o que eu encontrei no BDM, Carol? Um caminho para libertar as pessoas. Um caminho para libertar as pessoas, sabe por quê? Porque eu tenho que explicar como funciona Dáquila. Porque não dá para você ensinar BDM sem entender Dáquila, porque não faz sentido. Não faz sentido. Então, aonde você vê uma pessoa que conhece o BDM e não está prosperando, ela não entendeu Dáquila. Então, aquilo me encanta, porque eu preciso levar a verdade. E aí o cara diz, não
não acredito nisso, digo, então o BDM não é para você, tá? Porque tem que andar junto, porque o BDM é a alternativa para a sociedade que verdadeiramente será livre, que verdadeiramente vai saber a verdade, vai saber quem é, vai saber de onde veio, vai saber por que está aqui, mas que vai ter uma oportunidade de entender o que é ter uma vida próspera. E o BDM, eu acho que a pessoa ser rica e sábia, eu acho que não existe dupla melhor. Então, eu sendo rico e sabendo a verdade, eu sou livre. Livre, literalmente, porque a minha mente é livre, a minha mente sabe a verdade, a minha mente não acredita em tolices, e eu tenho liberdade de tempo, eu posso fazer minha pesquisa, eu posso estudar, eu posso servir. Então, Dáquila trouxe propósito, Dáquila trouxe para mim, Carol, uma nova riqueza. É isso que Dáquila trouxe para mim. Uma nova riqueza, uma nova oportunidade de recomeçar, mas de começar diferente, sabe? Tirar as pessoas do sistema. Eu ensinei durante todo o tempo como enriquecer dentro do sistema. E agora tem como enriquecer e ser livre do sistema? Ah, não. Aí é demais. Isso é Dáquila. Para mim, isso é Dáquila. Vou te fazer uma pergunta como se eu jamais tivesse conhecido o Dáquila. O que te dá a certeza de que o BDM digital é a salvação e a liberdade das pessoas? Quem está por trás de Dáquila? Quem está por trás de Dáquila, tá? Gente, essa é a parte mais difícil. Todo mundo que trabalha com Dáquila tem receio de falar sobre isso, porque ela desafia qualquer conceito de qualquer ser humano. Mas existem seres de outras dimensões, existem seres... É os anjos do céu, eu gosto dessa expressão, o Sandro Rocha usa. Sabe aqueles caras da Bíblia, meu filho, que você ouviu, que está lá na Bíblia, que você não... Neles você acredita porque nunca viu. Aí quando alguém diz para você que eles estão aqui no Mato Grosso do Sul, você duvida, cabeção. Mas eles estão ali. Esses caras que aparecem na Bíblia o tempo todo estão no Mato Grosso do Sul. Eu fui, eu vi, eu ouvi. Tá? Então não é que me contaram, eu fui lá, cara. Aí eu costumo dizer, Carol, esses dias eu tava fazendo... Você sabe que eu falei esse assunto na minha comunidade, perdi um montão de aluno, né? E eu não tô nem aí. Posso imaginar. Mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Eu digo uma coisa assim, ó, se eu, em plena lucidez, estou dizendo para você que ali no Mato Grosso do Sul, em Dáquila, você é capaz de ir lá e você vai poder ouvir. E se você se desenvolver e treinar, pode falar com os caras. Eu ainda não cheguei nesse ponto, Carol. Ainda estou trabalhando, mas eu já ouvi. Mas eu ouvi, conversei com tanta gente lá que você vê que é verdade. Eu assisti tanta coisa que eu sei que é verdade. Eu ouvi os seres, né? E aí eu disse a seguinte coisa, a seguinte expressão na minha comunidade. Se eu falando isso para você, você tentando mudar a sua vida, por exemplo, você está aqui assistindo a live, você quer mudar a sua vida, e eu falando isso, isso não é o suficiente para hoje você começar a agendar a tua visita para Dáquila, você é um mentiroso. Você está mentindo quando diz que quer mudar a tua vida. Você está buscando o botão mágico. Porque se eu disser que os caras, aqueles mesmos que aparecem na Bíblia, estão ali, trazendo a verdade, trazendo a informação para libertar, e você não fica, no mínimo, desejoso de conhecer os caras, para de palhaçada. O que você quer para a vida? Você quer uma ilusão, você quer viver na ilusão. Então, assim, o que me dá certeza, Carol, é que eu ouvi, eu estive lá. Então, não existe certeza maior. Lembra quando eu disse, você quer saber se uma pessoa ela pode te guiar? Vê os resultados dela. Gente, vá lá. Os caras estão lá. Outra coisa que me dá certeza do BDM, eu vejo como ele muda a vida das pessoas quando a pessoa entende. Porque existe energia. Existe um fluxo de energia que ativa no ser humano a grandeza, a honra, a honestidade, dá esperança, né? Para mim, não existe nada que se compare nessa vida com a nobreza que eu vi em Dáquila. A nobreza que eu vi. Não necessariamente no povo chegando, porque esses vão ainda entender, mas os que já estão lá, cara, você está aí há tantos anos, você sabe. Ali, fio de bigode ainda é documento. Ali, palavra dada é palavra cumprida. Isso não se vê mais hoje. Então, Dáquila, para mim, hoje é família. Não existe professor Marcos Trombeta fora de Dáquila. Embora eu faça o meu trabalho, vamos dizer assim, paralelo, né? Mantenho o meu trabalho normal, cotidiano de sempre. Hoje eu estou tão focado, mas tão focado em Dáquila, que eu durmo e acordo pensando no trabalho que eu estou fazendo. Porque eu sei o que vem pela frente, cara. Eu já entendi, e eles...
Eu gosto muito daquela expressão que diz o seguinte, gente, dentro de muito pouco tempo, aqueles que riram, eu já digo da nossa cara agora, porque riem da minha também, mas aqueles que riram da nossa cara vão chorar e eu não sei se não vai sair um sangue aí no canto do olho de tanto chorar, porque a quando a verdade surgir, e é para agora, né, Carol? Não é para muito, é agora, gente. A coisa vai começar a acontecer, corram para a Dáquila. Esse é meu conselho, estudem.